acompanho muito na psicodinâmica os tiques, os famosos tiques nervosos. Quando os tiques nervosos têm uma importância, uma exuberância muito grande, até deixa de ser transtorno obsessivo compulsivo, passa até a se chamar transtorno de movimentos. Mas os tiques, em graus reduzidos, faz parte dos transtornos obsessivo compulsivo. Tiques pequenos, tiques geralmente de face, tiques de gestuais de boca, tiques gestuais de piscar os olhos, tiques gestuais de determinados movimentos com as mãos, quase que uma maneira de simular aquela ansiedade. Quando os tiques tomam proporções gigantescas, aí sai do transtorno obsessivo compulsivo e cai no outro transtorno, chamado transtorno de movimentos. Aí no transtorno de movimento tem diversos, como o transtorno chamado de Delacourette, que é uma grande síndrome de transtornos de movimentos. Mas isso é um outro quadro clínico e não é do transtorno obsessivo compulsivo. Quais são, então, os diagnósticos? Os diagnósticos, ou melhor, os critérios de diagnóstico do transtorno obsessivo compulsivo. Em primeiro lugar, nós temos que levar em conta os transtornos obsessivos, os sintomas obsessivos, que são esses pensamentos, imagens recorrentes e persistentes, que são experimentados como intrusivos. E a pessoa não quer pensar aqueles temas e aquilo vem na mente como algo permanente. Quando é uma ação para fazer, um gesto para fazer, aquilo vem a mente. Como é também um trabalho para realizar, aquilo se repete bastante, obsessivamente. O pensamento que provoca acentuada ansiedade e sofrimento. Toda hora aquilo aparece como uma forma de sofrimento. Os pensamentos ou imagens que não são mera preocupações excessivas com o problema da vida cotidiana. Aquilo se repete como se tivesse que fazer alguma coisa banal, coisa simples, ou determinada compra pequena, mas aquilo se repete como sofrimento que não pode ser falhado em momento algum. O paciente reconhece que todos os pensamentos e imagens obsessivas são um produto da sua própria mente. Eles entendem que aquilo é um exagero. Isso faz parte das características clínicas para o diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo. Isso no campo do obsessivo. E quanto no campo do compulsivo, ou da compulsão, são os transtornos repetitivos, seja tanto os rituais, seja numa ação compulsiva típica, específica, como lavar as mãos excessivamente, a maneira que está sempre de contar números, somar, diminuir, contar quantos tijolos tem numa parede, contar quantos ladrilhos tem numa parede. Então, todas essas coisas possuem gestos de uma compulsão que se tem. Essa forma de se apresentar assim leva o paciente a viver esse mal-estar que ele conhece, que ele não está como sendo uma pessoa normal. Ele se julga um ser estranho, ele mesmo. E faz, às vezes, o movimento de simular todos esses sintomas, até onde ele pode tentar. Então, todo esse reconhecimento o leva ao tratamento. Tanto as obsessões como as compulsões causam acentuado sofrimento, consome tempo e interfere significativamente no cotidiano. Bom, para concluir, temos aqui entender que essas características clínicas, como a ideia fixa e uma compulsão, que está persistentemente na consciência, como também o medo ansioso que acompanha a manifestação central, levando o paciente a tornar medidas contra a ideia ou a compulsão inicial, quer dizer, ele se prepara para não repetir os atos compulsivos, ele luta contra ele mesmo para não ter nenhuma ação de um tique nervoso, ou de uma compulsão, ou de um gesto repetitivo que vai levar ele a um mal-estar perante outras pessoas. Ele tenta dissimular aqueles sintomas que ele possui. A obsessão ou compulsão é alheia ao ego, ele se sente como estranho, tudo acontecendo de uma maneira estranha. Independentemente convivida e cumprida a compulsão, o paciente reconhece como absurda. O paciente sente uma forte vontade de resistir à obsessão e luta com a vontade dele para não ter esse problema de compulsão. E também, em cerca de 50% dos pacientes com toque, revelam sintomas depressivos, que é um dado importante. Há um substrato do paciente com toque, um sentimento de tristeza, de um sentimento de perda,
que, psicanaliticamente falando, vem nos períodos do desenvolvimento, que se chama na fase anal, de sentimentos de perda e de falta de controle dos seus esfíncteres, ou prendendo, isso lá na fase anal, no desenvolvimento infantil, ou prendendo, ou retendo as fezes, ou expelindo em demasia, mas sempre numa sensação ruim de que as coisas não são boas, na fase infantil. E na fase adulta, então, há um sentimento de perda permanente. Então, esses pacientes têm, além de todos os sintomas, uma sensação interior de que está perdendo algo e traz sempre uma sensação depressiva permanente. E alguns pacientes com TOC têm também, vem com um transtorno da personalidade, né, como já disse há pouco. Quanto à nossa referência, é importante saber que nós recomendamos o compêndio de psiquiatria, ciência do comportamento, psiquiatria clínica de Kaplan, Sadok Krep, e o tratado de psiquiatria de Breuer.